Deus na visão espírita é o tema da entrevista de hoje. Acompanhe conosco. Olá, é bom tê-lo conosco de novo aqui no nosso quadro de entrevistas. Hoje vem aqui falar conosco Telmo Flores dos Santos, que é oficial da Força Aérea aposentado, membro da Casa Espírita João Guione de Campo Largo, e vai conversar conosco um pouco a respeito da visão espírita de Deus. E é por aqui que a gente começa, né, Telmo? Então, o Espiritismo reconhece a existência de um Deus? Como é que é Deus para o Espiritismo? Kardec, na codificação espírita, ele deixa muito claro, em vários momentos da obra do Pentateuco Espírita... Pentateuco Espírita, não, tem que explicar isso para nós. Das 5 obras, né, basilares da doutrina espírita, né? São 5 obras basilares, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. Em toda a obra ele deixa muito claro a necessidade de Deus. Uhum. Sem Deus fica muito claro que nada tem sentido, a vida não tem sentido. Uhum. As nossas dificuldades, as nossas ações não têm sentido. Então a presença de Deus, a existência de Deus é fundamental na doutrina espírita. É um dos fundamentos da doutrina espírita. Se podemos dizer o maior, não poderia deixar de ser o maior. Princípios. E é tão importante que Kardec, no Livro dos Espíritos, que é a obra primeira da codificação espírita, certo, ela está organizada na forma de perguntas e respostas. Kardec direciona a pergunta aos espíritos, e está organizada a pergunta 1 a 1019. É claro que tem mais perguntas, porque Kardec, alguns temas ele precisa refazer, requestionar. Tá. Mas ele começa o Livro dos Espíritos com a pergunta número 1, perguntando aos espíritos que é Deus. Você vai contar para nós ou vai esconder isso, Tam? Qual que é a resposta? Os espíritos respondem: inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. A maior inteligência do universo, não há outra maior que Deus. Se houvesse outra, este seria Deus. Entendi. E a causa primária de todas as coisas, aquele que deu início a tudo, aquele que deu a origem a tudo, é o causador de tudo. Essa é a base da resposta dos espíritos. Eu estou entendendo que essa resposta nos dá princípios, né? Sim. Porque é possível, o Espiritismo acha que é possível o homem entender inteiramente qual que é a natureza de Deus, compreender essa intimidade de Deus? Kardec faz essa pergunta na pergunta número 10 do Livro dos Espíritos. Ele também tem essa preocupação. Se é dado ao homem ter a compreensão dessa natureza íntima de Deus? Os Espíritos respondem que não. Por que vos faltam os sentidos? Porque falta algum sentido para que a gente chegue a este entendimento da natureza de Deus. Será possível um dia, à medida em que nós somos evoluindo nas nossas conquistas dos valores intelectuais e morais, que nós somos abrindo estes olhos do intelecto e do sentimento, aí nós vamos chegando cada vez mais perto de Deus. Entendi. Até que um dia possamos chegar como Jesus chegou, né? Eu e o Pai somos um. Somos um. Quando nós amarmos como Jesus amou, e ele assevera que isto é possível, nós também estaremos ali, poderemos dizer, eu e o Pai somos um. Se eu estou bem lembrado, né, Jesus tinha dito assim que aqueles que têm puro coração é que tem esse contato, mas é que vem Deus mesmo, né? Que tem essa clareza. É a conquista dos valores, dos sentimentos, dos valores morais, das nossas ações na direção do bem, nós estaremos nos aproximando de Deus. Logo, e aí vamos compreender mais facilmente essa natureza íntima logo de seria Deus. Correto dizer que está em nós esse afastamento de Deus, que nós que temos construímos essa dificuldade? As nossas limitações, as nossas imperfeições é que nos deixam afastados de Deus. Nós precisamos caminhar na direção dele através da conquista dos valores, que Jesus nos faz os valores, nos dá as ferramentas para este caminhar. Então, se eu tenho essa dificuldade para fazer esse contato, não é que Deus se esqueceu de mim, como muitos dizem, né? Parece que Deus me abandonou, se esqueceu de mim. Não. Então não é correto isso. Nós estamos afastados de Deus pelas nossas ações, mas ele está o tempo todo conosco, cuidando de nós como Pai amoroso e bom que eu é. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Entendi. E tem assim, então, como você dizer para nós alguma coisa a respeito das provas dessa existência de Deus? Porque você me falou que quando a gente for perfeito, puro, a gente vai ter... Mas nesse estágio que nós estamos, tem como eu saber disso? Claro, na primeira parte do Livro dos Espíritos, Kardec já faz um aprofundamento razoável a respeito das questões de Deus, porque há necessidade de nos aproximarmos de Deus. Já que não é dado ao homem conhecer e chegar à sua natureza íntima, precisamos de alguma forma para chegar a Deus. E ele questiona, lá na pergunta número 4, ele vai questionar os espíritos das provas da existência de Deus. E os espíritos sugerem que utilizemos um axioma da nossa própria ciência. Opa! Diz esse axioma da própria ciência. Diz esse axioma que a todo efeito há uma causa que lhe deu origem. Certo.
E, obrigatoriamente, se o efeito é inteligente, a causa tem que ser inteligente. Dito de outra forma, pela obra se conhece o autor. Vamos decodificar um pouquinho isso? Vamos ver. Se nós imaginarmos esse móvel que estamos sentados, essa cadeira, provavelmente um marceneiro, um moveleiro e um estofador a fizeram. Se ela tem boa qualidade, um moveleiro de boa qualidade fez essa cadeira. Mas se você observar um computador, você vai ter certeza que não foi um moveleiro que fez. Precisou de um engenheiro eletrônico, um design de alguns equipamentos e componentes e assim por diante. Então, pela obra, você reconhece. Olha, um computador foi um engenheiro que fez. Uma cadeira foi um moveleiro que fez. Usando este recurso, nós podemos encontrar Deus. Se nós olharmos para o universo e vemos uma noite que a gente costuma chamar da aeronáutica de céu de brigadeiro, né? Noite clara, nós vemos no céu bilhões de luzes penduradas lá. Estas luzes penduradas no céu, girando há bilhões de anos e pela eternidade, harmonicamente, é um efeito altamente inteligente. Não tem a mão do homem. Precisa de uma inteligência muito superior à do homem para produzir esta questão. E encontramos Deus pela obra. Dá para imaginar, então, essa grandiosidade de Deus. Dá para imaginar pela obra. Estamos começando a entender, mas nós vamos continuar depois do nosso intervalo. Fique conosco, Renata. Aguarde um instante só. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a entrevista. Voltamos. Você está assistindo A Vida em Foco. Fique agora com a segunda parte da entrevista. Confira. Obrigado, Renata. Então, nosso intervalo foi rapidinho. Que bom para a gente voltar aqui à nossa entrevista com o Telmo. Telmo, você me dizia antes, lá nos bastidores, antes de começar, que nós devemos encontrar Deus pela razão e pela obra. O que quer dizer isso, Telmo? Nós já referenciamos um pouco, né? Observar o universo, citamos antes do intervalo, observarmos o universo, essas luzes penduradas no céu, como uma obra de efeito inteligente. Então, é raciocinando para encontrar Deus dessa forma. Olhando para nós, para esse corpo físico que Deus nos permite estarmos aqui experienciando na Terra, também é uma obra maravilhosa, e olhando para ela, analisando suas ações, podemos encontrar Deus desta forma. Encontrar Deus pela razão é necessário para nos abastecermos da energia que precisamos para transitarmos nesse mundo enquanto espíritos presos neste corpo físico, com a finalidade de exercermos algumas experiências para o nosso crescimento. Então, nos abastecermos da energia da fé. Estou entendendo. Essa energia da fé, para a gente se conversar aqui, nós utilizamos a energia produzida pelos alimentos e pela respiração. Entendi. Mas enquanto espíritos, para enfrentarmos os nossos embates do dia a dia, as nossas experiências, precisamos de uma energia um pouquinho diferente, que é a energia da fé. Aliás, Telmo, você está me dizendo isso? Eu estou lembrando que você citou no começo o Kardec, né? Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. E parece que ele tinha essa visão, né? Que a fé não poderia ser só essa história de a fé é um salto no escuro, a fé é uma coisa cega. Ele falava de uma fé diferente, né? Kardec, ele coloca no livro Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, ele já faz um questionamento e uma afirmativa a respeito da fé, dizendo que fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. Mostrando a necessidade de que nós encontremos Deus pela razão. Porque eu costumo comparar saber de Deus com crer em Deus. Crer em Deus não é propriedade nossa. Alguém nos colocou essa ideia na cabeça e nós, diante da primeira grande dificuldade, desmontamos. Não creio mais em Deus, Deus não foi justo, eu não merecia isso, e vamos discorrendo um colorário aí de blasfêmias em relação a Deus. Essa crença de boca Essa que você crença diz, de boca. Né? A crença do saber é encontrar pela razão. Nós podemos até ter dúvida em algum momento, mas passamos a raciocinar, é propriedade nossa, passamos a raciocinar e encontramos Deus de novo, mesmo diante de um baque muito grande. Então não é falta saber. de fé ter dúvida de vez em quando? Não. Nós estamos num processo. Fé é algo que se conquista. E como uma conquista, você tem estágios, níveis nessa conquista. Então, nós precisamos ir conquistando pela razão essa fé. Quando ela se instala, efetivamente, mesmo diante das maiores dificuldades, nós a suportamos com equilíbrio. O exemplo disso, como sempre, é Jesus.
né? Jesus, quando estava nos deixando no advento trágico, absurdo da cruz, ele tinha apanhado, depois de preso, estava com a coroa de espinhos perfurado por uma lança e pregado na cruz. Mas a relação dele com o Pai, a certeza era tão concreta, evidentemente, que ele olha para os seus algozes e diz: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Se nós estivéssemos nessa situação, já temos fé para pedir o perdão para os nossos algozes ou como é que agiria tudo isso, para né? suportar isso? Mas você falou uma coisa que eu preciso te perguntar também, Telmo, que é a respeito dessa relação de Jesus com Deus. Jesus chamava Deus de Pai. Alguns dizem que Jesus é filho único de Deus e essa história. Como é que é essa relação? Como é que o Espiritismo vê essa relação de Jesus com Deus e Jesus chamar Deus de Pai? Nós estamos caminhando para nos aproximarmos de Deus. Jesus já estava do lado, então ele já havia conquistado essa condição. Mas ele chama Deus de Pai, mas também diz que nós somos irmãos dele, que nós também somos filhos. Essa questão de Deus ser o Pai, alguns entendem como Jesus dizendo que Deus é Pai porque era o Criador. Não tem problema, eu acho que é um entendimento aceitável também. Mas eu prefiro um outro entendimento. Jesus, como ele, nos seus ensinamentos todos, ele utiliza algo conhecido, uma história, uma parábola, um conto, um exemplo, para chegar ao desconhecido, para nos trazer a informação do desconhecido. Isso até é uma prática na própria ciência. Você pega um nível que você está e dá um passo à frente para chegar a um novo entendimento. Jesus pega algo conhecido para nos falar de Deus, a relação de nós, os pais, com os nossos filhos. Então ele faz essa comparação. Deus é Pai, porque faz também, claro que em ponto maior, ele faz o mesmo que nós fazemos. Nós cuidamos dos nossos filhos, investimos no crescimento, no desenvolvimento dos nossos filhos. Deus, como Pai, também investe no desenvolvimento dos seus filhos. Parece que Paulo de Tarso desenvolveu isso, né? Deus é Pai e o Pai corrige a seus filhos, não é isso? A seus filhos, exatamente. E se nós olharmos a história da humanidade e essa relação na busca de nos aproximarmos de Deus, nós vamos ver que desde o começo Deus mandou os filósofos, os profetas. No momento apropriado nos manda Jesus com as grandes lições, as lições definitivas para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. Tanto que Jesus diz: ninguém vai ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele traz as lições definitivas. Mas como há um processo de desenvolvimento, cada lição tem que vir no momento apropriado. Assim como acontece nas nossas escolas, na educação dos nossos filhos, né? Nós vamos dando as lições e oferecendo as oportunidades na medida que eles se desenvolvem e estão preparados para novas lições. Logo, e como um pai perfeito cuida de forma perfeita dos seus filhos. Não tem nada errado. Porque às vezes a gente, como pai, quer acertar e acaba dando aqueles deslizes, isso, né? Por isso se tem em ponto maior, Deus cuida Deus dos filhos da mesma forma que nós cuidamos dos nossos filhos, respeitadas as proporções. Então Jesus pegou algo conhecido, nós pais cuidando dos filhos, e nos levando a entender Deus como pai cuidando dos filhos. Aí fica uma questão: quem é o filho? Agora eu vou te fazer a pergunta. Os filhos são os espíritos. Né? Então, os filhos de Deus são os espíritos. Então, Deus cuida dos seus filhos, os espíritos. O corpo vai ficar por aqui. O corpo fica, quer dizer que tanto que Emmanuel, nós não somos o corpo. Tanto que Emmanuel, no livro, não, nós somos o espírito. O filho de Deus é o espírito. Ele investe nos seus filhos, espíritos, para o seu desenvolvimento. E Emmanuel vai dizer que Jesus veio para o terreno definitivo do espírito. Então, as lições que ele traz é para o espírito. Os filhos de Deus, Deus cuidando dos seus filhos. Por isso, Deus é Pai. Entendi. É como nós não estamos cuidando da roupa das crianças, mas das crianças em si. Essa acho que é a correlação. Isso. A gente até dá uma cuidadinha no uniforme dos filhos, né? Manda lavar, coisa e tal. Deus nos manda os médicos aí para cuidar do nosso uniforme, mas o objetivo principal de estarmos aqui não é o uniforme, é o espírito. É crescermos espiritualmente. É o crescermos espiritualmente. Eu queria avançar mais um pouquinho nessa questão da compreensão de Deus. Você disse para nós que nós temos essa busca pela razão, mas ao mesmo tempo nos disse que é impossível no nosso atual estágio conseguir tudo isso. Então, além do que você falou do Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, existe alguma outra coisa que você possa nos colocar nessa busca da razão, outros meios para a gente fazer essa busca racional do contato com Deus? Você tem um minuto para ir nos contando. Estudando a obra, estudando também as possibilidades de atributos do Criador. Eu imagino que, por essa linha, se nós, quando estamos num processo de desenvolvimento, procuramos desenvolver valores morais, paciência, tolerância, compreensão, Deus deve ter esses atributos no seu máximo. Né?
Agora fica uma questão, o que é o máximo desses atributos? E aí a gente utiliza algo inexplicável para explicar o inexplicável. Deus tem justiça, bondade, amor, paciência, compreensão no infinito. E o que é infinito? Explicamos algo inexplicável com outra coisa inexplicável, mas serve. Ou seja, ele tem uns limites que está fora do nosso alcance. Então, encontramos Deus também pelos seus atributos. Deus é imutável, Deus é permanente, é eterno. As leis de Deus são imutáveis e assim por diante. Estamos encontrando Deus desta forma. Isso, encontrar Deus pela razão, é refletir nas possibilidades que nós temos ao nosso alcance para isso. E de acordo com o nosso nível de desenvoltura. Ok, então, só posso agradecer então por você nos ajudar a compreender um pouquinho mais esse caminho com Deus. E você fique conosco, porque nós temos ainda muitos quadros pela frente.